fora da caixa, tudo bem? Vamos falar hoje um assunto que é o TDAH feminino, as mulheres com TDAH. Olha, é um assunto super interessante e eu queria falar para vocês que temos muitos tabus vinculados ao TDAH e à mulher. Sim, as meninas, as nossas crianças, as nossas meninas sofrem e sofrem muito com TDAH. Mas vamos explicar um pouquinho, vamos iniciar falando, como sempre eu falo, o que é TDAH. TDAH é uma sigla que fala sobre déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Se você vir e olhar mais os meus vídeos, você vai ver o que significa. Tem um vídeo exclusivo falando sobre hiperatividade, outro vídeo falando sobre impulsividade e outro sobre déficit de atenção. Volta lá nos cards, tem os links aqui embaixo, dá uma olhadinha que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Só que hoje eu quero falar exclusivamente sobre nós, mulheres e as nossas menininhas. Eu tenho uma filha, uma menina linda, mas hoje não vem ao caso o que é isso. É vinculado ao meu caso, eu vou contar a minha história. Como eu tenho falado muito, eu tenho TDAH, mas a questão é, o que acontece na maioria dos casos? O que aconteceu comigo? Subdiagnóstico. Sim! Hoje em dia, a maioria das pessoas, e por muito tempo, achavam que somente a maioria dos casos eram de meninos. Isso porque existia um estigma errado sobre a questão dos diagnósticos do TDAH. Por quê? Por uma questão de perfil. Não conseguiam identificar e compreender as diferenças do TDAH feminino. E com isso, as meninas já passavam a ser subdiagnosticadas. O que significa isso? Não havia um diagnóstico das meninas com TDAH e na maioria dos casos havia grande, mas grande prejuízo para elas que vinham a passar a sofrer mais na fase da adolescência e até mesmo na vida adulta. Isso aconteceu porque, vamos falar a verdade, o TDAH é uma síndrome que foi descoberta há muito pouco tempo. Não faz nem 100 anos, 100 e poucos anos. Isso significa, para a questão médica e da medicina e do OMS, muito pouco tempo. Então, os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, os psicólogos começaram a fazer um estudo mais profundo sobre os problemas do diagnóstico dessa síndrome há pouco tempo. Com isso, o desenvolvimento das técnicas para análise, estudo e diagnóstico sobre a questão do TDAH começou a se desenvolver há muito pouco tempo e é pouco falado e pouco conhecido. Como na maioria dos casos os meninos são muito mais intensos no seu diagnóstico, demonstram mais facilmente na fase infantil as suas dificuldades com maior intensidade, as meninas na maioria das vezes acabam passando desapercebidos os problemas. E tudo isso eu vou explicar agora. Vamos ao ponto. O que acontece na maioria das vezes? Existe uma cobrança social do feminino. O que significa isso? Se nós pararmos para pensar, os meninos na fase infantil, quando tem TDAH, principalmente a hiperatividade, não param, correm para todo lado, são extremamente agitados. E isso é típico do TDAH. As meninas também têm essa característica na fase infantil. No entanto, elas sofrem a repreensão social muito grande. E a menina, ela acaba sendo introspectiva, ela acaba se cedendo àquilo que a sociedade exige e cobra. Por quê? Porque a feminilidade é algo que é exigido da sociedade, com determinados padrões. Ah, mas o que isso significa? Você vai dizer assim. Vou fazer uma pergunta para você, ver se não é típico daquilo que muitas vezes a sociedade coloca como o correto da menina. Vou colocar isso para vocês porque para mim foi algo muito estranho, tanto quando eu ganhei minha filha, quanto quando eu era pequena. Normalmente a menina, ela é tida aquela que vai brincar de boneca, aquela que vai ser bonita, cabelos arrumados, fita no cabelo, né? Toda bonequinha, de sainha, meia calça, aquele biotipo da criança linda, bem arrumada. Será? Vou dizer pra vocês, eu era aquela criança bem moleca que adorava um calção, um chinelo, um tênis, saía correndo, jogava basquete, corria pra todo lado, tava nem aí pro cabelo, cabelo ao vento, não parava nada nos cabelos. Bom, a minha filha, quando nasceu, ela não parava uma chuquinha na cabeça dela, porque ela odiava qualquer coisa naquele cabelo. E isso é uma questão de personalidade. Só que a sociedade quer exigir a bonequinha. E isso vai fazendo com que a criança fique com
com aquela coisa introjetada de que ela tem que ser a perfeitinha e vai trazendo traumas para a criança, que vai levando para a fase da adolescência, porque ela começa a se achar um peixe fora do aquário, porque todas as coleguinhas vão lá bonitinhas, brincar de bonequinha, se sentar, fazer chazinho, fazer isso, enquanto ela sai correndo, vamos brincar, gurizada, e sai correndo brincar com quem? Os meninos. Típico da menina TDAH. Só que os pais não percebem que ela tem alguns problemas, que isso vai tendo problemas na aprendizagem. E a criança, ela começa a ter problemas até de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, que vai dando problemas também na aprendizagem. Só que como a menina é muito cobrada mesmo pelos pais, pela sociedade, pelos professores, ela começa a se sentir tolhida da sua realidade. Quer um exemplo? Mochila da menina normal. Caderno cor-de-rosa, tudo arrumadinho, estojo lindo, tu abre aquela belezura. E a minha mochila? Caderno com papel dobrado, tudo rasgado, tudo horroroso. Era assim a minha mochila de criança, igual a do moleque. E eu vou te dizer, típico da menina TDAH. O que acontecia? Cobrança. Meu Deus, isso não parece a mochila de uma menina. Parece um menino. Que horror! Cadê aquela menina? E aí vem a cobrança social do feminino, que diz que a menina não pode ser assim. E aí, para fazer o quê? A alegria dos pais. Tentar ser aceita pelo grupo social, pela sociedade. As meninas que convivem com ela. Os pais que começam a rejeitar aquilo ali. E não tem nada a ver com sexualidade, sim com a questão do perfil da menina. Ela começa a tentar se adaptar ao meio. E aí ela faz o quê? Um esforço dobrado para atingir aquela expectativa. E muitas vezes esse esforço dobrado faz com que não se perceba o TDAH. E aí ela vai o quê? Atingir a expectativa na média, para que consiga atingir notas, aquilo que se espera pelo menos, e aí não se faz o quê? O devido diagnóstico do problema. Isso acontece e muito com as meninas. Acredite, é normal. Então por isso que o subdiagnóstico acontece. Aí, o que acontece normalmente com a menina? Ela tem uma desorganização interna e externa. Nas suas roupas, nos seus objetos, nos seus cadernos. E isso vai para a fase adulta. E aí a cobrança aumenta. Imagine uma mãe. Ela casou, tem uma família, criou uma nova família. O que se espera da mulher como sociedade? Agora ela é uma senhora da sociedade. Que horror, né, gente? Isso daí já passou faz tempo. Mas digamos que mesmo assim, sendo nos dias de hoje, o que se espera quando uma mulher casa ela é organizada, ela vai limpar a casa, ela vai ter que cuidar da casa, ela vai ter que cuidar dos filhos e ela tem que ser o quê? No mínimo caprichosa. Gente, eu já ouvi muito isso. E não é que seja obrigatório ser assim, mas é o que a sociedade exige como um perfil feminino. Se o homem larga tudo pela casa, toalha pelo meio da casa, roupa espalhada, é porque é homem. E agora se a mulher faz isso, nossa, que horror! Mas por quê? Porque existe uma cobrança da sociedade pelo feminino. E com isso a mulher ela acaba se introjetando e criando problemas emocionais graves, porque ela não se sente adequada dessa forma ao ambiente. E ela se sente muito mal porque ela não está adaptada ao meio. Então essa desorganização de espaço, de ambiente, interna, emocional, é normal para a mulher com TDAH. E às vezes ela começa a pensar assim, meu Deus, eu sou um ser de outro planeta, um peixe fora d'água, eu sou completamente desorganizada, não consigo me organizar nem a minha mesa. O que é isso? As mulheres não são assim, as pessoas não são assim, as mulheres adoram andar bonita, arrumada, cheia de frufru, e eu não consigo, o que está acontecendo comigo? Aí ela pensa que ela não é normal. É sim, só é a personalidade dela que é assim, e ela apenas precisa se adaptar e se reorganizar e recompreender-se quem ela é. Só que isso é muito difícil quando não se entende a raiz e a essência dos seus problemas. Aí vamos lá, existe uma pressão para que ela não tenha a sua própria personalidade. A pessoa quer que, o que a sociedade quer? Que a mulher que
tem esse tipo de personalidade, troque a personalidade. Eu, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que vive extremamente arrumada, toda cheia de frufru, de salto alto, e olha que eu sou advogada. A questão pra mim é simples, uma blusa simples, às vezes eu gosto do mais sharp e deu, nada mais que isso. Agora, a maioria das vezes as mulheres andam lindas, maravilhosas, ok, é a personalidade daquela pessoa, não tem problema se ela gosta de andar assim. Eu me sinto bem da forma como eu estou. Hoje eu me aceito muito bem com isso. Mas lá atrás já tive problemas por não entender por que eu era diferente das outras mulheres. Por que eu era diferente? Por que o meu caderno era bagunçado? Por que a minha mochila era bagunçada? Por que as minhas coisas não eram tão organizadas como na maioria das mulheres? Mas a gente aprende a se readaptar, reorganizar internamente para organizar o seu exterior e com isso ver o que são as nossas prioridades na nossa vida e com isso se sentir bem com nós mesmos. E essas dificuldades vão trazendo problemas emocionais graves quando nós não aceitamos a nossa personalidade. Quais são? Muitas vezes as consequências do TDAH feminino levam a ansiedade, depressão, bipolaridade. Gente, prestem muita atenção. A origem dos problemas é o TDAH e não ao contrário. Muita gente confunde isso. Inclusive especialistas muitas vezes ficam em dúvida se a ansiedade vem primeiro, se a depressão vem primeiro, se a bipolaridade vem primeiro. Não! A questão é, o TDAH é uma síndrome. O que isso significa? A criança nasce com TDAH e sempre vai ter o TDAH, aonde tem que aprender a conviver para que não mais os sintomas do TDAH causem prejuízo. Isso é o correto, não existe uma cura, como vem dizendo por aí. No entanto, se não há o quê? Um tratamento adequado aos sintomas, vem aí trazer um reflexo aonde causa novos problemas que são depressão, ansiedade, bipolaridade, que sim, são graves e são problemas emocionais que causam essas enfermidades que são muito graves. Então a raiz dos problemas, muitas vezes, a sua origem está no TDAH. Era isso que eu queria falar sobre a questão feminina. Temos muitos assuntos para falar. Um dia eu vou falar só sobre meninas, as nossas picuruchas, as nossas pequenas. Vai ser no próximo vídeo. Esperem que em breve eu vou ter um vídeo só sobre as nossas pequenininhas. Um grande beijo!